Todos têm na família histórias assombradas, lendas que os nossos antepassados juram ser verdade e que afirmam terem vistos. Bem, e não seria diferente com a minha. A minha mãe costumava contar causos do seu avô, de como o Curupira pregou-lhe uma peça e não permitiu trazer a caça para casa, ou de quando jurou ter visto o redemoinho do Saci em conjunto com a sua risada assombrosa e estridente. Bem, estamos falando do meu bisavô Antônio, nascido em 13 de agosto de 1925 e criado na roça, isolado do mundo, e foi ali que ele teve os seus 4 filhos. E de todas as histórias que ele contava, tinha uma em especial que o fazia arrepiar e tremer. A minha mãe contava que às vezes podia ver o seu lábio inferior tremer de medo. Eram lembranças realmente assombrosas. A partir de agora, essa lenda será narrada com as palavras do meu bisavô. Bem, era uma noite iluminada. A lua estava cheia e clareava toda a trilha de chão até a casa. Eu, Antônio, sempre fui corajoso durante a minha fase adulta, mesmo tendo contato com as lendas que tanto falavam. Eu nunca cheguei a temer. Eu caminhava com a enxada apoiada em meu ombro, e o trabalho naquele dia foi árduo demais, e por isso já se passavam das 20 horas. Era tarde para voltar para casa, e agradeci aos céus por essa lua grande que iluminava e que servia como lâmpada para o meu estreito caminho. Eu cantarolava baixinho uma música que o meu falecido pai costumava cantar enquanto trabalhava, até que me silenciei por conta de um barulho entre os arbustos. Ali, naquela roça, o cacau se misturava ao mangueiro e aos pés de jaca e bananeira. E a sombra que eles faziam realmente era assustadora. Mas como eu já estava acostumado com aquele matagal e o conhecia como a palma da minha mão, eu ignorei as sombras e continuei o meu caminho. Parei e então prestei atenção, e aqueles vultos continuavam passando por entre os arbustos. Eu pensei que deveria ser o gado, ou até mesmo o jumento que mais uma vez escapou do curral. Então, eu dei de ombros e continuei a caminhar, assobiando aquela canção. E novamente aconteceu o mesmo barulho. Aquilo me acompanhava pela lateral da estrada. Eu parei e olhei de novo, apertando os olhos para tentar enxergar melhor. Bem, aquele bicho era esperto, pois ali a mata era densa e ia até a metade dos pés de manga, e o que quer que fosse aquilo não passaria de uma simples vaca. Foi o que pensei. Então, eu continuei a caminhar e já bem desconfiado. Eu lembrei que não tinha tanto bicho assim na minha roça. Talvez fosse o gado do compadre Neto que quebrou a cerca novamente. Eu puxei o ar e continuei a minha caminhada. E minutos depois, eu escuto um rosnado, e é aí que eu deixo a minha enxada escorregar pelo meu ombro largo. E então, parei e fiquei prestando atenção em minha volta. "Tem alguém aí?" perguntei assustado. O meu cão nunca vem para aquelas bandas, pelo fato de ter um gado arisco. Eu não obtive respostas, a não ser o canto das corujas e o barulho de grilos. Uma leve brisa passa e com ela veio o cheiro horrível de algo podre.
Eu ouço de novo o barulho no mato, de algo passando, andando e soltando um forte fungado. Eu apresso os passos e consigo sentir aquela coisa me seguindo, e eu não sei porque eu consigo imaginar ela me encarando. Em uma virada de cabeça e um olhar assustado, eu vejo 2 enormes olhos amarelos e acesos dentro da mata. Aquilo caminhava olhando para mim e parecia um cão da distância que eu via, até que eu parei de andar, pois afinal eu pensava que era apenas um cachorro. Bem, eu me arrependi, pois a coisa ficou de pé e aumentou de tamanho. A brisa veio novamente, trazendo o cheiro de podre de carniça, e com ela o cheiro do medo. Aquilo me olhava penetrante, e eu estava petrificado. E o medo, que eu nunca senti antes, invadiu as minhas veias e tomou conta dos meus movimentos. E mexer-me era o que eu não conseguia fazer naquele momento. Então, o bicho saiu do meio do mato, respirando pesado e amassando o mato com as suas pisadas fortes. Por Deus, eu não sabia que bicho horroroso era aquele e de onde ele havia saído. Ele era grande, forte, peludo e desfilava com as suas enormes presas à mostra e as suas unhas pontudas que pareciam respingar algo. Eu sei que eu não deveria ficar parado ali, enquanto a minha morte vinha caminhando lentamente até mim. Um choque eletrizante tomou conta de mim, e então eu saí correndo com a enxada nas costas. Por Deus, se aquilo me acompanhasse, pelo menos tinha a enxada para poder me defender. Bem, era como se a coisa tivesse lido os meus pensamentos. Aquilo partiu em um trote rápido, saindo do meio do mato e vindo para a estrada de chão. Voltou novamente às 4 patas e veio correndo atrás de mim. Em devaneios rápidos, eu sabia que aquela pisada forte deixaria rastros de pegadas. Eu corri, pedindo a Deus que me salvasse daquele pesadelo, e o bicho continuava a correr e bufando atrás de mim. Eu já avistava a luz de casa e tive medo que aquilo invadisse a minha casa e atacasse a minha esposa e os meus filhos. Eu gritava pela Mariana, pois ela estava sentada na varanda de casa, e eu gritava para ela abrir a porta pelo amor de Deus, e quando eu passasse, ela entrasse e trancasse tudo. A Mariana, sem entender nada, fez o que eu pedi. Eu senti a coisa ganhar velocidade e se achegar mais para perto de mim. Eu corri feito vento, descendo a ladeira que ficava perto de casa, e a criatura rosnava e continuava a correr. E foi então que entrei em casa e a minha esposa trancou a porta. "Homem, pelo amor da Santa Virgem, o que aconteceu?" Ela me encarava, e quando eu estava prestes a responder, o bicho se jogou contra a porta. A Mariana olhou assustada e já entendeu do que se tratava. Ela pegou a barra de ferro e me deu, e assim eu coloquei para reforçar a porta. A criatura respirava forte, feito um cavalo, e agora estava correndo em volta da casa. A mulher pegou a minha espingarda e recarregou. Ela me entregou a arma, e pelo buraco que era para estar a fechadura, então eu posicionei o cano da espingarda. E assim que o monstro passou na frente da porta, eu dei um tiro. Ele urrou,
e aquele urro era de gelar a espinha. Aquela coisa revidou o meu atrevimento e começou a bater na porta, e foi aí que eu atrevi a atirar novamente. E assim, aquele monstro gritou e saiu correndo para trás da casa. Eu passei o resto da madrugada assim, de olho em todas as frestas da janela, para poder ver se aquele demônio estava por ali. E eu só pude ir dormir quando eu vi o sol nascer. Eu realmente pensava que eram apenas histórias, mas não. O lobisomem veio atrás de mim, e eu dei-lhe 2 tiros, e o miserável sangrou em frente à minha casa e pelo meu terreno. Eu conferi as marcas de passos, e elas ainda estavam lá. Não foi sonho e nem loucura minha. E o líquido entre as suas garras era o sangue das minhas vacas que foram achadas mortas logo pela manhã. Bem, a criatura existe e veio me fazer uma visita que quase me custou a vida. Boa noite.